Fala, fiel. Chega mais porque o papo hoje tá quente e cheio de bastidores do todo-poderoso Corinthians. A semana foi agitada, e tem muita coisa acontecendo tanto dentro quanto fora de campo. E olha, não é exagero dizer que o clima nos bastidores está pegando fogo, com muita conversa sobre reforma de estatuto, SAF, possíveis reforços e o eterno assunto que sempre volta, Anderson Talisca. Pois é, o nome do cara volta e meia aparece ligado ao Timão, e dessa vez não foi diferente. Então segura aí que eu vou te contar tudo o que tá rolando. Primeiro, vamos falar sobre esse burburinho envolvendo Talisca. Todo ano é a mesma coisa, janela de transferência se aproxima e o nome dele ressurge como possível reforço do Corinthians. O jogador, que tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 2026, realmente tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. E o mais curioso é que, segundo informações de bastidores, ele vê Corinthians e Bahia como prioridades, deixando até o Flamengo de lado nessa disputa. Isso porque ele entende que, nos dois primeiros clubes, teria mais chances de ser titular logo de cara. Agora, é importante destacar que o Corinthians, neste momento, não demonstra interesse em abrir conversas. A diretoria está com os pés no chão, focada em reorganizar as finanças e resolver pendências antes de pensar em grandes investimentos. E, sinceramente, dá para entender. O Timão vive uma fase complicada financeiramente, e o primeiro passo é colocar a casa em ordem, pagar o transfer ban, só depois disso, pensar em reforços pontuais. A ideia da atual gestão é atender os pedidos do técnico Dorival Júnior, que teria solicitado 4 reforços específicos para o início do próximo ano. A diretoria entende que é importante equilibrar o elenco, mas sem cometer loucuras. Então, apesar do carinho de Talisca pelo clube e da vontade declarada de vestir o manto alvinegro, o momento não favorece essa volta. Mesmo assim, a história é interessante. Talisca sempre deixou claro o amor pelo Corinthians, dizendo que seria um sonho defender o time do coração antes de encerrar a carreira no Bahia, lá em Salvador. Mas o futebol mudou, e hoje o cenário é outro. O Bahia, que antes parecia coadjuvante, agora tem uma estrutura sólida, investimentos pesados e um modelo de gestão moderno. É um clube que atrai jogadores não só pelo dinheiro, mas também pela estabilidade. Então, o que antes seria uma escolha óbvia pelo Corinthians, hoje já não é tão simples. O Bahia virou um concorrente forte, com um projeto atraente. E tem mais, quem acompanha o futebol brasileiro viu recentemente o caso de Caio Alexandre, ex-Fortaleza, que preferiu jogar no Bahia ao invés do Corinthians. Isso mostra que o poder financeiro e o planejamento contam muito hoje em dia. É uma realidade que o torcedor precisa entender. O Corinthians continua sendo gigante, com uma torcida apaixonada e história incomparável, mas a parte administrativa precisa evoluir, e é justamente isso que está em pauta com a reforma do Estatuto. Agora vamos entrar nesse assunto que tem causado tanta discussão. A reforma do Estatuto é uma das pautas mais importantes dos últimos tempos dentro do clube. O presidente Romeu Tuma Júnior concedeu uma longa entrevista explicando os principais pontos dessa proposta, que conta com 89 páginas e 140 artigos. É coisa pra caramba, e o tema principal é justamente a modernização da estrutura interna do Corinthians. Durante essa conversa, o Tuma destacou que a reforma vai ser votada, o que já é uma grande conquista. Há pouco tempo, muita gente achava que isso nunca chegaria à votação. Coisas como o voto do sócio-torcedor, por exemplo, pareciam impossíveis de se discutir dentro do Corinthians. Mas agora, pela primeira vez, a mudança está na mesa e pode, sim, acontecer. E isso é um avanço, porque significa que o clube começa a olhar para frente, entendendo que precisa se atualizar para sobreviver no cenário moderno do futebol. Outro ponto muito comentado foi a questão da SAF. Muita gente tem falado sobre a possibilidade de o Corinthians se tornar uma sociedade anônima do futebol, e o presidente deixou claro que, com o estatuto atual, isso é impossível. O modelo de gestão do clube hoje é incompatível com as leis que regem a criação de uma SAF no Brasil. A Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte e até a própria lei das SAFs exigem adequações que o Corinthians, neste momento, não tem. Ou seja, antes de pensar em qualquer parceria ou transformação, é preciso reformar o estatuto.
Só depois dessa mudança é que o clube poderá, de fato, abrir espaço para esse tipo de debate. E olha, isso é importante porque a legislação muda a partir de 2027, quando as associações esportivas terão que arcar com impostos que podem chegar a 100 milhões de reais. Se o Corinthians não se preparar até lá, pode enfrentar um cenário fiscal muito complicado. Por isso, esse debate sobre SAF não é apenas uma questão de vaidade ou modernização, mas uma necessidade real para garantir a sobrevivência financeira do clube no futuro. Durante a entrevista, o presidente também mencionou o modelo de SAF adotado pelo Fortaleza, que é considerado inteligente justamente por ser vinculado à própria associação. Ou seja, é um formato em que o clube não perde completamente o controle da sua identidade. Isso mostra que há caminhos alternativos, e o Corinthians pode, sim, encontrar uma forma de se beneficiar desse modelo sem abrir mão da sua história. E claro, outro ponto que chamou a atenção foi a ausência de um projeto formal da Safiel, grupo que vinha sendo citado com frequência nas conversas sobre SAF do Corinthians. O presidente afirmou que chegou a conversar com representantes da Safiel, mas que o projeto nunca foi entregue oficialmente ao clube. Com isso, o Corinthians está fechando a reforma do estatuto sem incluir nenhuma proposta formal vinda desse grupo. Agora é aguardar uma resposta, já que, se a Safiel realmente quer participar desse processo, vai precisar se manifestar de forma concreta e apresentar algo oficial. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, dentro de campo o time segue tentando encontrar equilíbrio. Na última partida contra o Vitória, o Corinthians venceu, mas quem roubou a cena foi Memphis Depay. O atacante holandês teve uma atuação diferente do que muitos esperavam. Ofensivamente, não foi o protagonista do jogo, mas chamou a atenção por um detalhe surpreendente: foi o jogador do Corinthians que mais recuperou bolas na partida. Foram 7 desarmes certos, um número impressionante para um atacante. Isso mostra o quanto ele tem se esforçado para ajudar na recomposição defensiva, algo que Dorival Júnior tem cobrado bastante dos seus homens de frente. O mais curioso é que, mesmo atuando em uma posição mais ofensiva, Memphis teve números de marcação semelhantes aos dos zagueiros e volantes do Vitória. Isso reforça o comprometimento dele com a equipe, mesmo quando não está brilhando com gols ou assistências. Num jogo em que o Corinthians foi pressionado boa parte do tempo, especialmente com a marcação alta dos baianos, essa entrega fez diferença. E é exatamente esse tipo de comportamento que o técnico quer ver de todo o elenco. Agora, voltando um pouco ao tema da reforma, um ponto que dividiu opiniões foi a proposta de destinar uma pequena porcentagem da receita do clube ao Conselho Deliberativo. Quando essa informação vazou, muitos torcedores acharam que os conselheiros passariam a receber salário, o que causou polêmica. Mas o presidente esclareceu que a ideia seria apenas criar uma verba destinada a tornar o conselho mais independente. O problema é que a porcentagem sugerida, de 0,5%, gerou questionamentos. Num clube com orçamento previsto em 800 milhões de reais, isso significaria cerca de 4 milhões por ano, um valor alto, especialmente considerando o momento financeiro delicado. De um lado, há quem defenda a medida, dizendo que o conselho precisa ter autonomia para fiscalizar e investir em melhorias como tecnologia, urnas eletrônicas e transparência. Do outro, há quem veja isso como um exagero, já que o Corinthians precisa direcionar cada centavo para quitar dívidas e fortalecer o futebol. Seja como for, essa discussão ainda vai render muito, e os associados terão papel decisivo quando o projeto for levado à votação. O fato é que o Corinthians vive um momento de transição. O clube tenta equilibrar tradição e modernidade, corrigir erros do passado e se preparar para um futuro em que gestão e responsabilidade financeira serão tão importantes quanto o desempenho dentro de campo. E no meio disso tudo, o torcedor segue esperançoso, esperando que o Timão encontre o caminho certo para voltar ao topo, com transparência, competitividade, claro, vitórias. E o que mais chama atenção nesse momento é como o Corinthians está tentando, aos poucos, mudar sua cultura interna. Essa reforma do estatuto não é apenas um documento burocrático, é uma tentativa de modernizar o clube, aproximar o torcedor das decisões e abrir caminho para novas formas de gestão. Por muito tempo, o Corinthians viveu cercado por estruturas engessadas, onde tudo dependia de grupos políticos e interesses pessoais.
Agora, com a possibilidade de voto mais amplo e de mudanças nas regras internas, o clube pode finalmente dar um passo rumo à transparência. O desafio é fazer isso sem perder a essência que torna o Timão tão especial. O presidente Romeu Tuma Júnior reforçou que o novo texto do estatuto vem sendo elaborado com cuidado, justamente para que não se repitam erros do passado. São 89 páginas e 140 artigos que tentam cobrir todos os pontos da administração corintiana, desde o processo eleitoral até a fiscalização financeira. É um documento denso, técnico, mas que pode representar uma virada de chave na história do clube. O simples fato de estar sendo debatido abertamente já é algo novo, pois antigamente esses temas ficavam escondidos entre conselheiros e dirigentes. Agora, o torcedor tem acesso, acompanha, opina e cobra. E isso é fundamental para a reconstrução do Corinthians. Sobre a possibilidade de ter um CEO, algo que também surgiu com força nessa discussão, o presidente deixou claro que, com a reforma, o clube pode adotar esse modelo de gestão. Essa figura profissionalizada seria responsável por comandar a parte administrativa do Corinthians, separando a política da gestão. É um passo importante, já que em muitos clubes brasileiros a mistura desses dois mundos acaba gerando confusão e má administração. Ter um executivo especializado, com metas e responsabilidades claras, pode dar ao Corinthians um padrão mais moderno, parecido com o que acontece nos grandes clubes europeus. Claro que, para muita gente, esse tipo de mudança soa estranha. O torcedor está acostumado com aquela imagem do presidente que manda em tudo, do dirigente que decide até a escalação. Mas o futebol mudou. Hoje, os clubes que sobrevivem são os que se profissionalizam, que tratam o futebol como um negócio, sem deixar de lado a paixão. E é exatamente isso que o Corinthians precisa entender. A paixão da torcida é infinita, mas o dinheiro não é. Sem gestão responsável, o clube fica refém de dívidas e promessas vazias. E enquanto essas discussões acontecem fora de campo, dentro dele o elenco tenta responder com resultados. O time tem mostrado evolução em alguns aspectos, especialmente na parte tática, mas ainda sofre com a falta de regularidade. Dorival Júnior tem trabalhado muito para dar um padrão de jogo ao Corinthians, tentando equilibrar um elenco que mistura juventude e experiência. Jogadores como Memphis Depay, Yuri Alberto, Renato Augusto e Maicon precisam render acima da média para que o time consiga competir em alto nível. Na vitória sobre o Vitória, o Corinthians deu alguns sinais positivos. Mesmo com dificuldades, o time mostrou entrega, compactação e, principalmente, vontade de reagir. Memphis, por exemplo, pode não ter brilhado no ataque, mas sua dedicação defensiva foi elogiada por toda a comissão técnica. São detalhes como esse que mostram o quanto o elenco está comprando a ideia do treinador. É um trabalho de reconstrução, e ninguém esperava resultados imediatos. O importante é ver o time comprometido, evoluindo a cada partida. Fora das quatro linhas, porém, o clima político segue tenso. Há grupos dentro do clube que apoiam a reforma do estatuto e outros que preferem manter o modelo atual. Alguns enxergam a SAF como uma solução inevitável para o futuro financeiro, enquanto outros acreditam que o Corinthians deve resistir e buscar soluções internas. O presidente tenta equilibrar esses interesses, sabendo que qualquer decisão terá impacto direto no rumo do clube. O grande desafio é fazer tudo isso com transparência, sem cair em velhas armadilhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O torcedor corintiano ainda mal digeriu a notícia, mas os bastidores do futebol brasileiro fervem com um rumor que promete esquentar a rivalidade nordestino-paulista. Everton Ribeiro, destaque absoluto do Bahia nos últimos tempos, estaria prestes a chegar ao Corinthians, e de graça. Sim, o craque que vinha encantando a torcida tricolor e sendo peça-chave nas últimas campanhas do clube nordestino, agora surge como alvo do timão, movimentando conversas entre dirigentes e provocando olhares atentos dos rivais. Segundo fontes próximas à diretoria corintiana, a chegada de Everton Ribeiro não seria apenas um reforço técnico, mas também um golpe psicológico. A expectativa é que a presença do meia, conhecido por sua visão de jogo apurada e passes precisos, instigue o elenco e, claro, faça os torcedores rivais questionarem os movimentos do clube nordestino.
Para muitos, trata-se de um movimento estratégico que vai muito além das quatro linhas, é uma jogada de marketing, torcida e protagonismo. Nos bastidores, circulam rumores de que a negociação foi facilitada pela proximidade contratual do jogador com o Bahia e por uma proposta financeira atraente que não exigiria custo de transferência. A possibilidade de contar com Everton Ribeiro sem gastar um centavo reforça a sensação de surpresa e deixa a diretoria alvinegra em posição de vantagem diante de clubes que poderiam estar interessados no craque. Entre torcedores, o burburinho já tomou conta das redes sociais, memes, provocações e debates sobre o impacto do jogador no Corinthians dominam conversas e enchem de expectativa aqueles que acompanham a movimentação do futebol nacional. A chegada de um jogador com tanta personalidade e talento promete mexer com a rotina do clube paulista. Mas o que realmente chama atenção é o efeito direto sobre a rivalidade com o Bahia. Historicamente respeitada, a relação entre as torcidas pode ganhar contornos ainda mais acirrados, com provocações e cobranças que prometem se estender até o campo. É impossível prever o que vai acontecer quando Everton Ribeiro entrar em campo vestindo o manto alvinegro, mas uma coisa é certa, o burburinho já começou, e ninguém quer ficar de fora dessa movimentação que pode marcar a temporada. Enquanto isso, torcedores, comentaristas e dirigentes mantêm os olhos atentos, analisando cada passo e especulando sobre os desdobramentos de um rumor que, mesmo sem confirmação oficial, já é tratado como uma bomba no futebol brasileiro. O que se sabe é que, seja dentro ou fora de campo, Everton Ribeiro será o nome do momento, e o Corinthians, com ou sem a oficialização, já sente o impacto de uma contratação que promete gerar histórias, polêmicas e, claro, muita rivalidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!